Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com nossos vídeos aqui da parte de operação industrial, né? A gente continua nessa análise, né, do tanque, né, barra misturador. A gente no último vídeo falou muito sobre vazão, né, nos últimos vídeos, né, ajuste de vazão. E como a gente tinha comentado, né, a sequência, a gente vai falar agora sobre questão de volume, né? Então, primeiro cálculo aqui, vamos verificar o volume desse tanque, né? Está aqui informado com altura de 2 metros, né, e diâmetro de 1,8 metros, né, ou seja, aí ele acaba formando, né, um cilindro. Né, ele forma um cilindro e basicamente aí calcular o volume do cilindro com base nesses valores. Né. Com essa ação do volume, né, a gente sabe qual é a referência, né, no que diz respeito à massa, né, que o mesmo vai estar suportando, né? Na verdade, o volume, né, junto com a densidade, né, a gente vai poder encontrar a massa ou vice-versa, né? A densidade é igual a massa sobre o volume, né? Então a gente sabendo a densidade do fluido que vai estar sendo despejado no tanque, a gente consegue consequentemente saber a massa do mesmo, sem contar outras características, né? Por exemplo, pressão, né, levando em consideração aí o fluido que vai estar armazenado no tanque, né, ele sendo aberto, né, ele sendo fechado, tem como também verificar com base em informações prévias, né. Então vamos verificar essa questão do volume. Um detalhe aqui interessante, normalmente, né, nesses aspectos ligados ao volume, você vai ter, né, voltados aí a tanques industriais, você vai ter um volume máximo possível, né, ou seja, esse volume máximo ele representa 100%, você tem um volume de trabalho. Normalmente o volume de trabalho ele não atinge, né, o 100%, né, ele normalmente é uma faixa. Né. Nesse caso aqui a gente está supondo uma faixa de 50% a 80%, que seria uma faixa operacional. Né, o que seria essa faixa operacional? Né, ela representa, né, o volume o qual o tanque ele pode estar operando normalmente. Né. Abaixo desse volume, normalmente, as próprias indicações no que diz respeito ali a tempo de vazão, deslocamento volumétrico, né? Às vezes as próprias bombas, né? Ou a bomba que está ali sendo utilizada. E acima desse volume, né? Às vezes fica ali na questão de ganho, principalmente quando alguma coisa é uma ação ligada ali à parte de instrumentação, né? Então você trabalhando ali próximo do limite de volume de trabalho, né, do limite máximo, você consegue ter ali também uma possibilidade de porcentagem, né, de valor acima dos 80%, né, ou seja, na prática ele consegue trabalhar, né, chegando ali aos 100%, mas basicamente você está forçando ali o sistema. Né, então aqui seria uma faixa coerente para o nosso sistema aqui, né? Obviamente, para cada mecanismo você vai ter ali uma indicação, mas normalmente ocorre dessa forma. Você tem uma faixa de volume de trabalho, né? Pode ser até menor que 50%, um pouco maior do que 80%, né? Mas normalmente esses tanques eles não trabalham ali na capacidade máxima, né? Ou se evita trabalhar ali na capacidade máxima no que diz respeito ao volume. A gente sabe que vai aumentando o volume, você acaba também aumentando ali a pressão atuante no tanque. Bom, vamos verificar aqui o cálculo do volume máximo, né? Qual seria o volume máximo referente aí a esse tanque, né? Então, no caso aqui ele tem diâmetro de 1,8 metros, né? Diâmetro 1,8 metros, né? A altura, vamos colocar aqui H com 2 metros, né? E aí nesse caso, referente ao volume do cilindro, a gente vai ter πr ao quadrado para encontrar a área circular, né? Ou seja, πr ao quadrado a gente encontra a área circular, multiplicado pelo comprimento, encontra o volume do tanque aí em questão. Né? Então você tem πr ao quadrado para encontrar a área, né, circular, e multiplicado pelo comprimento você encontra aí o volume total dele. Né? Então vamos encontrar logo essa área circular. Vou colocar aqui 3,14, né, multiplicado pelo raio, né, no caso aí o diâmetro é 1,8, né, ou seja, a metade é 0,9 metros, né, ou 90 centímetros. Eu vou deixar aqui 0,9, que a gente já encontra a área circular em metros e, consequentemente, depois multiplicando já encontra o volume em metros também. Né. Essa área aqui é o quadrado,
né? A gente vai ter 3,14 multiplicado por 0,9 ao quadrado. 0,9 ao quadrado vai dar 0,81 multiplicado por 3,14. A gente vai encontrar esse valor aqui, 2,54 metros quadrados, né? Aproximadamente aí referente à área circular, né? Para calcular o volume, vou colocar aqui área circular. O volume vai ser a área circular multiplicado pelo comprimento, né? Vou colocar aqui a área vezes o comprimento, que nesse caso aí vai ser a altura, né? Então vai ser 2,54, né, metros quadrados multiplicado por 2 metros, né? Por 2 metros. Esse valor aí aproximado, né, ele vai dar 5,08, né? Então a gente vai ter aí 5,08 metros cúbicos, ou seja, aproximadamente 5 metros cúbicos, né, referente aí a esse tanque, né? Então esse é o volume dele, né? Aqui a gente tem a área circular, ou seja, a área, deixa eu até minimizar aqui, esse 2,54 metros é referente a essa área, né, a área circular dele, essa área da parte de cima, né? E o volume total, né, dele vai ser 5,08 metros, né? Então aí seria o volume total dele. Então esse volume aí representa 100% dessa capacidade, tá bom? No próximo vídeo a gente faz essa análise referente a esse volume de trabalho, né? Para saber ali o volume. E aí a gente já faz uma análise do seguinte, né? O volume e a altura, né? Isso é importante, principalmente levando em consideração a visor ou análise de vazão, que a gente consegue, com base nesse volume, né? Deixa eu até fazer uma faixa aqui. A gente teria o volume máximo, né? Teria o volume máximo e teria essa faixa usual, né, de 80% a 50%. E nessa relação de volume usual, a gente tem, obviamente, uma altura mínima, né, e tem uma altura máxima permitida referente a o volume de trabalho, né? Ao volume máximo do tanque, a gente já sabe, o volume máximo do tanque vai dar 5,08 metros cúbicos e a altura representa 2 metros. E aí a gente vai ver proporcionalmente quanto representa 50% e 80% desse volume e, consequentemente, aí suas respectivas alturas, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu!